O que esperar dos novos desafios na saúde? Este será um dos principais temas em discussão em Saúde, Conversas e Caminhos, o novo podcast da Faculdade de Medicina da Universidade de Porto. Eu sou o Tiago Jacinto. Eu sou o Rui Amaral Mendes. Hoje temos connosco Nuno Val. Nascido em 1980, natural de Vila do Conde, o professor Nuno Val chegou à Faculdade de Medicina da Universidade do Porto em 2019, ano em que começou a lecionar no Departamento de Medicina da Comunidade, Decisão, Informação e Saúde. Atualmente é titular da Cátedra Convidada de Inovação em Oncologia e diretor do programa SPARC em Saúde Digital e Inovação Biomédica da FMUP. Também coordena projetos centrados em diversas patologias, entre as quais a oncologia e do sistema nervoso central, e isto é feito em colaboração com diversas instituições académicas e empresas farmacêuticas e da área clínica. Já tem mais de 260 artigos científicos publicados e com vários estudos, principalmente sobre reaproveitamento de medicamentos e estudos em medicina personalizada, de simulação farmacocinética de base fisiológica. E então, Nuno, começaríamos, se calhar, exatamente pelo teu percurso académico. Começaste na Faculdade de Ciências, passaste pela Faculdade de Farmácia e atualmente estás na Faculdade de Medicina, onde criaste a cátedra em Inovação em Oncologia. Perguntava-te qual é, na tua opinião, a importância da interdisciplinaridade em saúde? Olá, antes de mais, e obrigado pelo convite e pela oportunidade, porque de facto é uma oportunidade para nós. Podemos falar um pouco sobre aquilo que fazemos, o nosso percurso, mais ou menos normal, sobre, digamos assim, a investigação e a docência na área da saúde. E é precisamente isto que eu gostaria de reforçar como nota de introdutória. Eu fui um candidato em tempos à Faculdade de Medicina, não consegui entrar como estudante. Entrei mais tarde como investigador e como professor, o que é para mim um orgulho também. Mas sendo eu, portanto, digamos assim, da área da biomedicina, ou estando ligado a uma área em que, de certa maneira, liga a farmácia com a medicina, envolvendo também alguma química, era fundamental perceber se, eventualmente, num projeto de caminhada, como foi o meu caso a nível académico, gosto muito de dar aulas, podia ou não desenvolver esse tipo de ligação aqui na Faculdade de Medicina. E, de facto, isso é por demais evidente. As mudanças de faculdade ocorreram por convites, o que é muito bom também. Houve sempre algo a acrescentar àquilo que eu já estava a fazer para me abrir novas oportunidades, e a Faculdade de Medicina, digamos assim, foi a última onde eu cheguei e onde estou a desenvolver um projeto que, de certa maneira, liga diversas áreas. Eu sou, acho eu, um dos poucos que conhece muito bem toda a área farmacêutica, desde a base da síntese de um princípio ativo, pela colaboração que tive com os laboratórios Bial, até aos estudos mais próximos da clínica, digamos assim, envolvendo a componente de farmacologia em sílico. E, portanto, todo este percurso ou este conhecimento da área farmacêutica permite-me perceber que a importância das ligações de diversas áreas é fundamental. E eu tive tanto mais esta noção porque algum do conhecimento que eu queria ter não conseguia aqui em Portugal, e estudei e estive a trabalhar em algumas universidades europeias, especialmente no norte da Europa, para me dar essa bagagem, esse know-how de organização e de interligação de alguns conhecimentos, como sejam o caso da Faculdade de Farmácia de Helsinki, o Centro Biomédico de Uppsala, a Faculdade de Farmácia de Oslo, e portanto esta ligação de diferentes disciplinas foi para mim sempre muito importante. Estando a trabalhar às vezes num determinado momento um pouco fora da caixa, pelas diversas faculdades onde estive, ciências inicialmente e depois em farmácia, eu percebi que isso não seria um problema, seria uma oportunidade, porque mais cedo ou mais tarde o resultado ia ser visível. Tanto é que, desde que vim para cá, para a Faculdade de Medicina, e com a criação do grupo de investigação dentro do Sintesis, percebi que ter pessoas a colaborar comigo de diversas áreas seria excelente, e assim é. Portanto, pela produção que temos tido, pelo desenvolvimento que temos, ao fim e ao cabo, feito aqui na faculdade, também ao nível da docência, reforça que é de facto muito importante diferentes áreas colaborarem e, neste caso, estarem muito próximos da área da medicina. Porque é interessante, no teu caso, acabas por ter uma perspectiva quase da molécula
ao doente, e nesse sentido, o que é que achas, a tua perspectiva de investigação mudou ao longo da tua carreira? Ou achas também que se calhar os investigadores de cada área têm perspectivas diferentes, têm visões diferentes? Achas que é possível se calhar trabalhar ou criar mais pontos do que aquelas que existem agora? É uma excelente questão. E eu eventualmente poderia responder se tivesse entrado aqui na Faculdade de Medicina e tivesse feito o meu percurso apenas nesta faculdade. Tendo entrado na Faculdade de Ciências, em que está muito direcionada para a parte da investigação, do ensino também, é certo, mas a minha parte científica foi investigação. Portanto, o facto de ter começado dessa forma permitiu ganhar algumas bases, digamos assim, na forma de articulação de alguns conhecimentos para depois seguir para projeto de investigação, aquilo que poderá ser muito útil para a sociedade ou não, que me ajudaram depois eventualmente a ligar com outras áreas mais de farmácia ou mais de medicina. Mas é uma excelente questão, porque o que acontecia há 12 anos atrás é um pouco diferente do que ocorre agora. A grande vantagem é que eu tenho mais experiência e consigo perceber, digamos assim, que conhecimentos de outras áreas são muito relevantes. E a visão de um químico, de um farmacêutico ou de um médico é muito diferente para o mesmo projeto de investigação. Mesmo existindo várias pessoas na equipa, o facto de ser mais clínico ou menos clínico pressupõe que se veja, que se olhe para aquele tipo de problema de uma visão diferente. Foi essa a grande vantagem do projeto da cátedra convidada. Era permitir que alguém não clínico pudesse desenvolver temas próximos da clínica, da biomedicina neste caso, que abrissem novas áreas, novos conhecimentos, para que projetos de translação pudessem ser desenvolvidos. Só assim é que faria sentido uma cátedra um pouco abrangente na área da oncologia, que é, digamos assim, uma área muito exigente pelos tratamentos urgentes que são necessários, mas porque muito do que se faz, se calhar já está próximo de nós e pode ser reaproveitado. Esta visão, eventualmente alguém mais da área da biomedicina poderá favorecer, penso eu, uma melhor integração de outras pessoas, mesmo nos projetos ou mesmo nas equipas. É o que eu acho, portanto, e também, lá está, atendendo um bocadinho ao meu percurso. Já agora, falaste na questão do reaproveitamento de fármacos. Será que nos podias explicar um bocadinho melhor em que é que isso consiste e qual é a relevância que isso tem para hoje em dia no momento presente? Ou que importância é que pode ter? E acho eu que finalmente vou ter a oportunidade de, não cientificamente, mas de uma forma mais informal, explicar o conceito de reaproveitamento e o porquê de ser penso eu, uma mais-valia, digamos assim, mesmo para a investigação e para a inovação. Tendo por base que uma molécula, quando está no nosso organismo, encontra um ambiente que poderá ser reativo. Nós somos um reator para essa molécula, algumas delas são produzidas endogenamente, outras não, no caso dos fármacos, quando são administrados, e pensando que a molécula, quando está no organismo, tem um determinado comportamento, nós podemos tentar perceber como é que é esse comportamento. Fazemos isso no in silico, portanto a previsão do comportamento dos medicamentos antes mesmo das pessoas o tomarem, ou vacinas, se for o caso, mas sabendo dessa particularidade de química, de reatividade, de interação de moléculas, percebe-se que o conceito para o qual o medicamento foi aprovado em primeira escala, digamos assim, num primeiro momento para ser aplicado na clínica, poderá abrir oportunidades para outras áreas. E porquê? Porque esta reatividade, se for muito eficaz, nós temos o princípio, digamos assim, para o qual o medicamento foi aprovado, mas existem outras vias, as chamadas vias secundárias, que eventualmente poderão dar respostas secundárias, que também são respostas. E são estas respostas secundárias que podem ser primárias num outro contexto. E, portanto, o que acontece é que, nesse mesmo momento em que o fármaco está a ser administrado, em que, portanto, esse mesmo fármaco tem uma determinada direção para reagir, para ter uma resposta máxima, eventualmente, nós podemos aproveitar essa resposta e perceber o que acontece
no outro lado, noutra vertente. E é por demais evidente que, numa área da oncologia, em que existe uma necessidade tremenda de obtenção de novas moléculas, e porque o histórico para o desenvolvimento de novas moléculas ou até a apresentação do novo medicamento até a sua aprovação, pode demorar entre 6 a 12, 14 anos, é um tempo muito longo, principalmente para quem está numa situação, digamos assim, de doente oncológico. Portanto, pressupõe que qualquer solução que possa apresentar, se for rápida e se tiver resultados, será excelente. E foi o caso. Portanto, as células tumorais são células muito inteligentes. E se nós conseguirmos desenvolver determinadas vias de atuação que sejam diferentes do que é habitual para uma célula também tumoral, nós estamos, de certa maneira, a percorrer dois caminhos. De encontrar uma nova solução, que se calhar até vai ser eficaz, e segundo, diminuir a resistência ou contornar a tal inteligência das células tumorais. E, portanto, sabendo desse conhecimento de molécula, que quando está no nosso organismo, nós passamos a ser um reator para aquela molécula, há uma nova reatividade, então há que aproveitar esse novo conhecimento. E mais ainda, estes modelos do reaproveitamento têm, portanto, um outro fator, digamos assim, que é bastante positivo, que é o facto de que estas moléculas, quando são reaproveitadas, ou estes fármacos, quando são reaproveitados, num dado momento, sozinhos, são melhor que um fármaco de referência. É difícil chegar aqui, mas chegando aqui a este ponto, o passo seguinte será desenvolver estudos de combinação farmacológica. Isto é, nós percebemos que duas moléculas em conjunto podem ter um efeito aditivo, ou melhor ainda, um efeito sinérgico. Claro, também podem ser antagonistas, mas esse antagonismo é eliminado a partir do momento em que nós temos um fármaco sozinho melhor que um fármaco de referência. Fármaco de referência que até pode ser de primeira linha ou de segunda linha no caso do cancro. E, portanto, esse modelo de combinação vem ainda reforçar, digamos assim, o conceito do reaproveitamento. E foi com base nisso que surgiram também, pronto, vários projetos de pós-graduação, mas também um curso que é administrado aqui na faculdade, de pós-graduação relacionado com o reaproveitamento de fármacos para a oncologia e na altura também para a Covid-19. Pois, exatamente, eu ia falar exatamente nessa questão, porque quando no fundo tu introduziste essa área, foi na área da oncologia, mas depois as circunstâncias ditadas pela pandemia vieram demonstrar, digamos, que tiveste razão antes do tempo. Um bocado isso, é um bocado isso. De facto, o reaproveitamento para a situação da Covid-19, enfim, enquanto as vacinas não estavam aprovadas e lançadas no mercado, era a porta de saída, a possível porta de saída para o combate ao vírus, e portanto falou-se muito nessa altura de reaproveitamento, mas eu já estava a fazer alguns estudos, alguns trabalhos no reaproveitamento para o caso da oncologia. Nesse reaproveitamento, numa primeira fase, nós utilizávamos, digamos assim, estratégias mais clássicas de transporte, de libertação, também são mais dispendiosas, e a partir do momento em que se percebe que se calhar os medicamentos bastam estar próximos um do outro para termos uma nova reatividade, o chamado metabolismo endógeno, a partir do momento em que o fármaco é administrado. Portanto, esse metabolismo novo ou adquirido, a partir do momento em que nós temos o contacto de alguém na nossa vizinhança, permitiu muitas reações que podem ser estudadas. E claro, utilizando células ou outros meios, eventualmente, nós podemos acompanhar a eficácia desses fármacos. Mas, portanto, voltando à questão da Covid-19, no período em que nós estávamos, de facto, a tentar encontrar soluções, alguns dos medicamentos que estavam em cima da mesa para serem reaproveitados, no caso dos antivíricos em primeiro lugar, claro está, pressupunham que se começasse a falar no reaproveitamento de medicamentos. Agora, é certo que a urgência na altura era grande, o estudo era praticamente de fármacos isolados, mas depois num dado momento também se começou a estudar fármacos combinados. Qual foi a vantagem? É porque eu já trabalhava nesses dois conceitos, no reaproveitamento e na combinação, porque até o nome do curso foi atualizado porque era só reaproveitamento de fármacos para, portanto, a oncologia, e depois acrescentamos para a Covid-19, porque de facto faria todo sentido no momento em que estava a ser lançado. Imagino que seja algo que tendo em conta também a tua ligação à Bial, que seja que necessite uma boa ligação à indústria. A cátedra conta com o apoio da Janssen,
qual é a tua perspectiva sobre esta ligação entre a indústria e o mundo académico e estas potencialidades e as vantagens que podem advir de uma colaboração mais estreita? Mais uma excelente questão, porque de facto foi precisamente a última etapa que eu tive que desenvolver, a colaboração com a indústria para a aprovação na altura ou para a submissão da proposta para a cátedra convidada. Isto é, no último momento, na 25ª hora, eu estava precisamente no Oslo Cancer Cluster quando já estavam a ser anunciadas os primeiros casos de Covid-19 na Europa. Eu estava em Oslo, portanto, a tratar dessa ligação da academia com a indústria. E o Oslo Cancer Cluster, portanto, para quem conhece, é um centro tecnológico com empresas ou startups, se for o caso, lá inseridas. Algumas empresas globais, farmacêuticas também, têm lá delegações, em que potenciam projetos de inovação, projetos de translação para a área da saúde, neste caso, aplicados mais à oncologia. E isso motivou-me porque qualquer projeto no âmbito da cátedra, apoiado pela Faculdade de Medicina, claro está, teria de ter essa ligação. Não é por acaso que o sponsor, que poderia ser outro qualquer, desde que tivesse vontade de investir, o sponsor é uma empresa farmacêutica. Portanto, aqui o objetivo de ter um sponsor como uma empresa, como a Janssen, no projeto, é permitir que, de facto, se consiga fazer investigação envolvendo até reaproveitamento de medicamentos, em que a empresa nada tem a ver com isso. É potenciado cursos, o apoio da empresa é essencialmente para as bolsas de investigação, mas nada está relacionado com a atividade da empresa, nem poderia estar. E, portanto, a ligação à indústria é, portanto, por demais evidente que é fundamental, não só para potenciar a translação desses mesmos projetos, mas para dar visibilidade a que algo do que é desenvolvido numa academia, e pensando numa faculdade de medicina que tenho o conhecimento e o know-how na área da medicina em Portugal, irá permitir num dado momento que novas iniciativas, novos projetos, novas colaborações possam estar a ser desenvolvidas, e eu tenho a certeza que as empresas também procuram alguma destas iniciativas. Porquê? Porque daqui podem surgir algumas ideias que de facto podem potenciar uma nova oportunidade de mercado. Portanto, esta percepção de quem é que dá o primeiro passo para a ligação à empresa ou da empresa relativamente à academia, eu tive uma percepção também melhor a partir do momento em que estive num laboratório farmacêutico como foi a Bial. Aprendi alguma coisa nesse período, enquanto aguardava pela minha candidatura a doutoramento, e portanto vi a dificuldade que era, por vezes, encontrar uma ligação. Mas essa dificuldade, muitas das vezes, não é assim tão grande. Basta ter uma iniciativa de um primeiro contacto, abertura, portanto, discussão, propostas, e, de certa maneira, a forma de o fazer. Eu também aprendi um pouco, digamos assim, para o conseguir, a partir do momento em que estive numa fase final da preparação do projeto para a cátedra convidada. Já em final de 2019. E, portanto, sim, sem dúvida nenhuma que é muito importante a ligação com as empresas, por isso mesmo é que eu também tenho dado algum apoio na futura licenciatura aqui da Faculdade de Medicina, de Saúde Digital e Inovação Biomédica, também para a ligação aos parceiros, porque sem isso não há sucesso numa licenciatura dessas, em que de facto a inovação, e pensando na inovação biomédica, mas também ao nível digital, só é possível se tivermos parceiros como empresas ou institutos ou entidades, de certa maneira, ligadas à saúde. Achas que será legítimo dizer que neste momento já podemos testemunhar uma alteração de paradigma na academia que permite a academia estar mais aberta ao ecossistema que é a indústria, não só a indústria farmacêutica, mas toda a indústria na área da inovação biomédica? Já. Há uma grande evolução na última década, essencialmente em Portugal. Há alguns programas que foram implementados, não só pela Agência de Inovação, mas também pela própria Fundação para a Ciência e Tecnologia, é certo, alguns grupos mais restritos, mas também fizeram esse trabalho. Mas com o surgimento da AICIB,
os centros académicos clínicos. E eu estou convencido que a área da saúde está a beneficiar desta ligação às empresas, também na área da biomedicina. O impulso grande há uns anos foi, sem dúvida nenhuma, na área da engenharia. A saúde beneficiou desse impulso. Por incrível que pareça, uma faculdade como a Faculdade de Medicina do Porto, à partida as pessoas poderiam pensar que é uma faculdade clássica, iria ter dificuldade nesta ligação. Acho que está a ser por demais evidente o sucesso que tem sido nos últimos 4, 5 anos aqui na faculdade, desta ligação às empresas. Aliás, o departamento onde eu estou envolvido é pioneiro na criação de startups, na criação de empresas a partir da área clínica, ou envolvendo a área clínica também, melhor dizendo, e este ecossistema que foi sendo criado nos últimos tempos permitiu de facto à faculdade, e eu estou a colaborar também nisso, digamos assim, permitiu à faculdade avançar muito nesta nova interação com as empresas, criação de empresas por aqui, e o programa Spark surge precisamente nesse sentido. Portanto, não sei se vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre ele, mas é o culminar, em parte, do desenvolvimento que a faculdade tem tido, e da nova licenciatura e do que se pretende, digamos assim, do reforço que deve existir entre a academia e o tecido empresarial ou o meio empresarial, porque ganhamos todos com isto, claro está. Mas sim, força. É muito curiosa a questão do Spark O e acho Spark, que podemos ir por aí. exatamente, o Spark surgiu porque da consulta, da pesquisa, de alguns programas na área de inovação que poderiam ser desenvolvidos para a nova licenciatura. Num dado momento eu percebi que alguns países da Europa, não muitos, mas alguns, têm um programa que permite o apoio de iniciativas portanto, do meio académico para o lançamento de empresas ou de ideias que eventualmente possam ser transportadas para empresas ou para a sociedade em geral. Portanto, patrocinar ideias inovadoras na academia e depois obrigar a que essas ideias desenvolvam algo que faça a translação é fascinante, porque é isso que eu defendo. E portanto, por que não criar um programa também pioneiro em Portugal, que está, portanto, em discussão, foi aprovado no nosso departamento e em breve estará também para ser lançado pela faculdade. Porque não lançar um programa de concurso de ideias, que sejam premiadas essas ideias a partir de um fundo que é criado, um fundo que pode ter sponsors, pode ter parceiros, e as ideias que serão selecionadas através de um concurso, que lá está bastante exigente, serão desenvolvidas durante 2 anos para ser lançadas no mercado. E a ideia é que durante 4 anos existam 2 períodos de candidaturas e, portanto, 2 períodos de lançamento dessas ideias. E durante esse percurso de 4 anos, nós fazermos parte da rede europeia dos programas Spark. E, portanto, acho que é a melhor prova que tenho para demonstrar da importância que existe da ligação da academia digamos, com as empresas, ou o trabalhar para a terceira missão, digamos assim, nas universidades. Acho que é fundamental e também estou a contribuir a esse nível também com o desenvolvimento desse programa, que acho que vai ser pioneiro e vai ser muito interessante em Portugal. As áreas de maior foco nesta fase inicial serão a saúde digital e a inovação biomédica, também para apoiar o lançamento da nova licenciatura, que se quer que estejam 2 áreas, e não apenas uma, 2 áreas, digamos assim, a serem interligadas, a saúde digital e a inovação biomédica, também, se calhar, com este programa, porque irá permitir, eventualmente, até envolver alguns parceiros da própria licenciatura neste programa. Portanto, a ideia poderá ser essa, vamos ver, depois do lançamento, como é que as coisas podem ser definidas, mas sem dúvida que o objetivo principal é e será sempre a ligação com o tecido empresarial, com entidades do sistema científico também, que lá está, os laboratórios associados. Aqui no nosso laboratório associado RISE também tem um papel muito importante pela validação das propostas que possam ser submetidas e, portanto, será, digamos assim, também um passo importante para este reforço de interação. Quer-me parecer que, por aquilo que tu descreveste, que a atividade que tens vindo a desenvolver no departamento cobre algumas áreas claramente de vanguarda, desde
Lá está, começamos a falar do reaproveitamento de fármacos, falamos agora muito sobre a translação, e há uma outra coisa que eu penso que também que é uma área que te é cara e sobre a qual eu gostaria de te ouvir falar um bocadinho, que é a medicina personalizada. Ouve-se também falar muito em medicina personalizada, a medicina baseada ou centrada no doente. Achas que isso é só mais um hype ou que é apenas uma tendência, ou achas que há aqui substantivamente que isto é uma área na qual é importante apostar? Sem dúvida, é muito importante apostar, mas eu acho que seria o culminar de um projeto como seja a inovação na área da oncologia. Se queremos inovar na área da oncologia, era muito difícil não falar em personalizar tratamentos. Se calhar é a área em que isso mais se fala, pela informação genética que se deve ter e se calhar o alvo farmacológico que se deve seguir. E por que não juntar estas duas vertentes, a parte genética, da parte da farmacologia, envolvendo a fisiologia do paciente, que lá está, e focar nesta personalização. Os estudos em silo que eu tenho desenvolvido nos últimos tempos foram um grande desafio quando comecei há uns anos, porque estava sozinho em Portugal a fazê-lo e queria aprender aquilo. E no preciso momento em que eu decidi que eu gostava de aprender e queria trabalhar, fazer investigação, orientar teses nessa área, eu descobri que tinha que sair de Portugal para o fazer. E filo, portanto, no dia seguinte ao defender o meu doutoramento. Portanto, tinha liberdade, já como doutorado, recém-doutorado, poucas horas. Claro que a viagem já estava comprada e viajei para Helsínquia para trabalhar num centro especializado em farmacometria. E porquê? Porque era a melhor forma que se tinha para envolver, claro está, o conceito do medicamento para a pessoa correta e por aí fora, mas esta noção da medicina personalizada eu fui adquirindo ao longo dos anos e agora acho eu que criei também conhecimento e publicações que o reforçam de que o que está a ser aqui implementado permite escolher o melhor tratamento para o melhor paciente. Se tiver associado diferentes projetos, nós conseguimos lá chegar. E foi esse um bocadinho que eu tentei desenvolver através da oncologia, que me permitiu, digamos assim, focar que o melhor tratamento deve ser para aquela pessoa num dado momento, com a maior informação que nós temos para o desenvolver. Portanto, eu acho que foi um culminar. Não utilizei este nome inicialmente para a cátedra, porque não faria sentido estar a utilizar um nome tão abrangente se queria direcionar para algo mais específico, que era o caso da oncologia. Achas que chegaremos ao ponto de termos uma cápsula com o nosso nome e aquela cápsula foi feita especificamente para nós? É possível? É possível, não sei. Não com o nome, mas lá perto, lá perto. É uma questão curiosa e interessante. Várias aulas que eu dou, uma boa parte delas, tenho um primeiro diapositivo em que é uma mãe que tem um bebé que está ao colo e está em frente a uma máquina multibanco. E a opção da mãe é escolher, portanto, o melhor comprimido para que o bebé pare de chorar. Se calhar, porque é que eu o apresento? Porque tenho sempre a intenção de que, num dado momento, nós vamos fazer quase tudo o que é possível, com a maior das facilidades, porque temos muita informação clínica para lá chegar. E se há uns anos era impensável nós, adquirirmos numa farmácia apenas os comprimidos que vamos tomar, em alguns países isso é possível. Portanto, nós vamos à farmácia apenas levantar, nem a comprar, é levantar. Alguém comprou, portanto, através de um sistema de saúde que eventualmente nós possamos ter, aquilo foi autorizado e nós vamos à farmácia apenas levantar aquilo que precisamos tomar. Nós, se calhar, vamos caminhar para aí. E, portanto, esse levantar da medicação da farmácia, que num dado momento chegou lá a informação e este paciente vai precisar disto, no momento em que cá vem levantar, leva. Portanto,
essa personalização, ao fim e ao cabo, de entrega, também poderá ter uma informação de base que é o melhor medicamento para esta pessoa, é este. E então é isto que vai para a farmácia, é esta informação que vai ser transmitida. Claro está que no percurso o paciente poderá ter conhecimento dessa informação, é lógico. Mas também pode não ter, e eventualmente vai apenas levantar a informação. E, portanto, eu estou convencido, com a informação que estamos a gerar, com a partilha de dados que se calhar poderá existir entre médicos e outros profissionais de saúde, nós podemos caminhar para que de facto a informação para um determinado tratamento, farmacológico ou não, vai ser cada vez mais específico. Até porque a exigência dos sistemas nacionais de saúde também o vai exigir, assim, ter custos personalizados, pressupõe otimizações de custos, eficácia aumentada, se calhar, e maior informação em saúde. Isso é fundamental. Agora, que vai demorar tempo, vai. Mas nós, Portugal, somos pioneiros em muitas áreas, porque não também nesta? Há bocadinho falavas na nova licenciatura que vai surgir no próximo ano letivo, na Faculdade de Medicina, em Saúde Digital e Inovação Biomédica. Estando tu ligado à criação dessa licenciatura, o que é que achas que ela vai aportar de novo, não só ao panorama do ensino em saúde em Portugal, mas também até à própria Faculdade de Medicina? É verdade. Eu, desde o primeiro momento em que tive conhecimento deste projeto, que eu manifestei interesse em querer ajudar, em querer estar envolvido no lançamento da licenciatura, na preparação, no lançamento da licenciatura, porque é uma grande oportunidade para quem que não é clínico como eu, possa estar a contribuir ainda mais para a área da saúde, trabalhando com pessoas que vêm da clínica e que também podem criar valor para transformar a saúde, que é isso que nós precisamos. E esta nova licenciatura irá transformar a saúde, eu não tenho dúvidas nenhumas, pode demorar algum tempo, é certo, mas vai contribuir para a transformação da saúde em Portugal, porque alguém que quer trabalhar, quer estar numa faculdade de medicina e não quer ser médico, tem uma oportunidade para o fazer. Esta faculdade de medicina, penso que era a única neste momento, que só tinha um curso na pré-graduação. Agora deixou de o ter, portanto passa a ter 2, eventualmente até poderá não ficar por aqui, mas o facto de ter aqui um novo curso que permita potenciar conhecimento para pessoas que não querem ser médicos, mas querem trabalhar na área da saúde, em diversas áreas, ou sub-áreas, melhor dizendo, é uma grande oportunidade. Não é por acaso que a licenciatura foi tão bem, digamos assim, avaliada no relatório da agência A3ES, porque de facto nesse pedido de acreditação foi perceptível perceber que os diferentes ramos permitem formar licenciados muito importantes para o mercado de trabalho hoje em dia. Tanto é que a ligação com os parceiros assim o justifica. Portanto, nós temos muitos parceiros associados à licenciatura, aproximadamente 50 neste momento, já com um acordo assinado com a faculdade para receber, interagir. Nesses parceiros, desculpa interromper, estamos a falar de, por empresas de diversas áreas, quer seja da área mais das tecnologias de saúde, de informação em saúde, áreas mais digitais, de informática médica, como sejam empresas farmacêuticas, empresas da área clínica, de serviços, laboratórios do Estado, laboratórios associados, hospitais, universidades, portanto, muitas entidades associadas à licenciatura que reforçam esta importância e uma área do mercado que não estava preenchida. Poderíamos só apostar, de facto, na saúde digital. O desafio maior foi, e por que não também na inovação biomédica, e utilizar a saúde digital para o fazer. É o primeiro curso do mundo com estas duas associações, com estes dois termos, digamos assim, ligados ao nível da pré-graduação, e isso é um desafio ainda maior, porque de facto é uma grande oportunidade para a faculdade, não tenho dúvidas nenhumas, que irá transformar a faculdade nos próximos anos, mas isto também só é possível porque o diretor da faculdade, o professor Altamiro, teve esta visão já há algum tempo e criou também as oportunidades para que a licenciatura fosse lançada
da forma em como está a ser. Portanto, envolvendo muitas pessoas, muitos docentes, e portanto isso é fundamental, porque temos a faculdade toda a apoiar esta nova licenciatura, o que é fantástico. E numa abordagem que quase, pensando no início da nossa conversa, vem pôr exatamente o foco nessa tal abordagem interdisciplinar, nessa tal translação, portanto, ou seja, isto parece que estamos aqui a fechar um ciclo quase. É verdade, isto parece que as coisas foram desenhadas um bocadinho à medida enfim, do know-how que nós podemos contribuir, mas eu acho que é o culminar também das pessoas, todas as pessoas foram convidadas para colaborar com a licenciatura, ao nível do desenvolvimento das unidades curriculares. Isso foi fundamental, porque pessoas que se aproximaram mais, outras menos, é certo, mas todas foram envolvidas da faculdade, ninguém ficou excluído. Isso acho eu que é uma mais-valia, mas também permitiu identificar que se calhar uma unidade curricular que se estava a pensar inicialmente ser apenas para uma ou duas áreas, depois com a aprovação final ficaram 4 ou 5. As unidades curriculares foram criadas de raiz para esta licenciatura, não são unidades curriculares do curso de Medicina que eventualmente vão ser dadas no segundo curso, isso é importante, o curso vai ter uma identidade, e portanto essa identidade que está a ser criada com novas unidades curriculares permitem que de facto ligar muitas áreas, áreas desde a biomedicina, a parte mais clínica, claro está, e uma vertente também fundamental que é o facto de que alguns destes parceiros já estão a colaborar no desenvolvimento de alguns conceitos para as unidades curriculares. Isso faz com que o curso tenha determinados aspectos que estão a ser desenvolvidos desde o primeiro ano, eventualmente até ao terceiro ano. Fundamental também para nós fazer uma ligação vertical nas unidades curriculares, assim como horizontal, é lógico, e por que não utilizar alguns destes conceitos que são importantes para o mercado de trabalho, que são importantes para parceiros, mas são importantes essencialmente para transformar, para modificar a saúde, muitos dos conceitos ligados à saúde em Portugal. Na prática, o processo de desenvolvimento desta nova licenciatura foi também ele próprio inovador, se dissermos assim, ou seja, estiveram a inovar para fazer uma licenciatura para inovar. Sem dúvida. E a prova é o facto de que o nome tem a palavra inovação. Eu penso que não existe nenhuma licenciatura em Portugal com a palavra inovação. Não investigação, porque podíamos, digamos assim, ser mais comedidos e ficar apenas pela investigação. Mas não, nós não queremos, portanto, formar investigadores para uma licenciatura. Isso eventualmente poderá ser feito a posteriori, na pós-graduação. Não, nós queremos formar pessoas que com 18 anos, 18 aos 21, 22 anos, tenham bases de raciocínio, de interação, de procura de informação, que é fundamental para no futuro estarem numa empresa, estarem numa universidade, estarem num instituto, e essas bases são muito importantes, porque depois, eventualmente, a pessoa irá querer fazer um mestrado, sem dúvida, mas fará um mestrado específico para o ramo, eventualmente, onde se especializou. E, portanto, o desenvolvimento da licenciatura foi uma inovação. Isso foi perceptível no relatório de avaliação da agência A3AS, porque de facto foi um reconhecimento de que nós tentamos puxar por diversas áreas, interligar muitas áreas, e de certa maneira justificar que era muito importante as pessoas não confundirem este curso como sendo um curso de Medicina 2. Não é. É um curso novo, que não há nada em Portugal parecido, e que se quer que seja transformador. E daí só pode ser se for inovador também. Falavas então da nova licenciatura, da inovação. Em termos pedagógicos ou em termos daquilo que é expectável em termos de ensino, haverá também inovação a esse nível? Sim, também. A começar desde já pela forma como estamos a fazer, portanto, o desenvolvimento das unidades curriculares. Nós estamos, portanto, a preparar microcurrículos para cada uma das unidades curriculares, de diferentes áreas do curso, de forma a que exista interligação entre estas unidades curriculares, alguma informação que eventualmente até possa ser trabalhada por várias, a tal articulação que falei há pouco, e pretende-se que a inovação do curso também esteja refletida no ensino.
Pela forma de avaliação, como as pessoas também irão ser avaliados, uma avaliação permanente, o envolvimento dos alunos também nesse processo de avaliação é fundamental, e também pelo facto de que o que está a ser preparado permite, digamos assim, identificar que num dado momento nós podemos ter parcerias ativas com alguns destes parceiros que eu falei há pouco. Isto é, ao nível também do ensino, existir algum conteúdo na unidade curricular que tenha o contributo de alguns destes parceiros, através de seminários, de aulas convidadas, de orientações, claro está, depois isso vai ocorrer no terceiro ano. Portanto, esta percepção é fundamental, e também fundamental é que nesta estrutura curricular, os alunos, no terceiro ano, irão ter uma unidade curricular para ter um maior contacto na área de clínica, todos eles, independentemente do ramo, para que de facto, não participando diretamente nos atos clínicos, estejam próximos de alguma informação, de algo que possam assistir, e de certa maneira os poderá ajudar no futuro a que, quando estiverem a trabalhar um determinado projeto, pensem que naquele momento presenciaram num hospital, numa consulta, em algo que está relacionado com a prática clínica propriamente dita. Isto, claro está, é uma vantagem de estar numa faculdade de medicina e ter o Hospital São João associado como centro hospitalar, no centro hospitalar Universitário São João, e portanto também se pretende que a inovação no ensino tenha esta componente, e não apenas, digamos assim, do que é clássico para ser ensinado nas aulas para estes novos licenciados, futuros licenciados. Sim, mas de facto é uma preocupação nossa desde o início ter inovação também na parte do ensino. E por isso mesmo é que a um ano praticamente, ou menos de um ano, da abertura do curso, essa articulação já está, digamos assim, bem lançada para ser fechada nos próximos meses. E não deixa de ser curioso que esta nova licenciatura surja muito perto do bicentenário da Faculdade de Medicina. Talvez não seja uma coincidência, talvez seja a melhor forma de assinalar 2 séculos é ter uma nova licenciatura. Sobre inovação. Sobre inovação. Portanto, uma licenciatura em que foca o digital, que foca a inovação, acho que é a melhor porta para que outro século seja aberto com uma segunda licenciatura, uma maior interligação com a medicina e com outros parceiros, com outras entidades que estão, claro está, no sistema de saúde em Portugal, que possam, de certa maneira, todos juntos, transformar a saúde. Muito bem, Nuno. Nós normalmente terminamos os nossos episódios com um pequeno jogo. Nós dizemos uma palavra, tu respondes com outra palavra, uma palavra ou máximo de 3 palavras. E se não te importares, íamos fazer isso. Pode ser? Sim, claro, a inovação também. Sim, exatamente. Sim. Então, a primeira é biomedicina. MUP. Medicina personalizada. Portugal. Inovação. MUP. Indústria farmacêutica. Oportunidade. Parcerias. Desafio. Multidisciplinar. Medcidis. Um livro. Os Maias. Um filme. Os Condenados de Shawshank. Acho que é assim que se diz. Pode ser esse. Uma preocupação. Combater o desânimo. Um desafio. Continuar a inovar. Um sonho. Continuar a ser feliz. Nuno, muito obrigado. Obrigado pelo teu trabalho, obrigado por estares aqui e continuaremos a falar sem dúvida. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho também. Obrigado. Foi mais um episódio do Saúde, Conversas e Caminhos. Até à próxima. Até à próxima.